Torcedor rubro-negro que está de bem com a vida, alegre, né? Entre mortos e feridos escaparam todos. O Vitória poderia estar agora se lamentando as oportunidades perdidas, lamentando a bobagem feita pelo jogador Kaique, mas no final das contas tudo deu certo. A equipe da Jacuipense jogou um bom futebol, criou algumas oportunidades importantes, teve essas oportunidades, mas faltou a qualidade necessária para convertê-los em gols, né? E aí comemorar justamente a passagem para a próxima fase. Coube ao Vitória nas penalidades, coisa que pouca gente esperava que acontecesse, inclusive eu não contava com isso, mas o Vitória deu bola para o azar, acabou levando o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis teve um pouco mais de felicidade do que o adversário. O Lucas Arcanjo, de certa forma, deu uma contribuição, porque se você observar, boys, em um dos pênaltis, que foi até bem batido, o pênalti no meio é um pênalti de segurança, porque o goleiro geralmente escolhe um canto, e o Lucas escolheu o canto, só que o jogador cobrou a meia altura, e aí ela bateu nas pernas do Lucas Arcanjo, e naturalmente não entrou. Se ele tivesse tocado a bola do jeito que tocou, mas no chão, ele teria feito o gol. Mas o time do Vitória já estava em vantagem, já havia um gol perdido justamente pelo time da Jacuipense, não é? Como aconteceram dois, aí o que é que ocorre? O Vitória garantiu a sua classificação. Agora vai precisar montar um outro esquema, um outro sistema para enfrentar o Sport Clube Bahia, porque é uma equipe muito mais qualificada. Eu ouso arriscar, apesar de se hoje estar em tempo de festa, que mesmo sendo um Bavi, onde as duas equipes, independente de um estar bem ou não, acaba se superando com relação ao jogo e acaba se impondo dentro de campo, eu ouso dizer aqui que o Bahia é favorito pela qualidade técnica que possui, mas lembre-se que hoje o Vitória possui uma qualidade técnica e jogadores de qualidade muito maior do que justamente o da Jacuipense, e por pouco a Jacupa não chega lá. Fez um bom campeonato, fez, no meio de suas limitações, no meio da sua condição, chegou a uma posição importantíssima, garantiu uma agenda cheia para o ano de 2027, não é? E agora espera-se que possamos ter um bom jogo, não é? Um bom jogo no próximo domingo, e é o torcedor do Vitória, como o Bahia está comemorando desde onde a classificação, é o torcedor do Vitória começar a comemorar também essa classificação, porque de qualquer forma foi justa por tudo que foi feito durante o campeonato, pelas dificuldades enfrentadas, por estar disputando um campeonato paralelo, que é o Campeonato Brasileiro também. Então não tem mais, esse momento é de comemoração, não importa como aconteceu, se foi difícil, se foi suado, se foi nas penalidades máximas. Agora é preciso mudar o time, é preciso dar um pouco mais de vibração a esse time, treinar fundamento para que os jogadores não percam gols, como alguns foram perdidos, por exemplo, pelo menos pelo Ramon. O Ramon perdeu um gol imperdível, recebeu do Kaiser a bola ali, precisando somente ele ter um pouquinho de tranquilidade para colocar no fundo da rede, e ele não faz isso. Então Vitória sai daqui hoje com a classificação garantida. Quem nos acompanhou durante todos os jogos do Campeonato Baiano, e principalmente nessa decisão de semifinal, deve estar lembrado que eu dei a minha impressão bem antes, dizendo que não tinha dúvida que pela qualidade, pelo material humano que possuía, Bahia e Vitória estavam capacitados, e certamente, a menos que desse uma zebra, e eu torcia para que isso acontecesse, para que apimentasse um pouco o Campeonato Baiano e motivasse mais ainda em ano seguido, né? Que a final seria entre Bahia e Vitória, e deu justamente Bahia e Vitória. Claro que o Vitória fez agora a aquisição recentemente do jogador Marinho, mas precisa reforçar o seu time para a continuidade do Campeonato Brasileiro, senão vai passar por algumas dificuldades. Marinho sempre foi um jogador muito bom, um jogador voluntarioso, mas a idade chega para todo mundo, para ele está chegando, e ele não é mais aquele jogador que um time de primeira divisão contrata para resolver os seus problemas, a menos que tenha um elenco extremamente qualificado e ele seja mais um nesse time, porque é um jogador que dificilmente dá um combate em alguém, não é? E
comete alguns erros que, pela própria idade, a gente até não o condena tanto, condena quem o contrata. Então vamos esperar que o time do Vitória se prepare, que o Bahia também, que tenhamos um excepcional jogo, qual convidamos todos vocês para conosco nos acompanhar. Um grande abraço e até lá.